Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez um prazer enorme ter você aqui para a gente falar hoje, dar início hoje ao estudo do tecido conjuntivo sanguíneo, que é um tecido super importante em prova, super abordado em prova. Tem 3 aulas para vocês sobre esse tecido aí, a aula 9, a aula 10 e a aula 11. Eu dividi ela em 3 aulas, eu dividi ele, né? Em 3 aulas para que ficasse mais tranquilo, menos cansativo para você estudar junto comigo o tecido conjuntivo sanguíneo. Legal? Galera, o negócio é o seguinte: para entender o tecido sanguíneo, a gente precisa primeiro assistir a aula 8, que é de tecido hematopoético. Se você já assistiu a aula de tecido conjuntivo hematopoético, vem comigo. Se você ainda não assistiu, corre lá, assiste primeiro, depois vem para cá. Legal? Pessoal, quando a gente fala do tecido conjuntivo sanguíneo, né, a gente está falando de um tecido líquido. O sangue, galera, é um tecido. Muita gente fala, pô, Igor, mas o sangue, um líquido, é um tecido? O sangue é um tecido, joia? E é um tecido líquido. Tio Will, se ele é um tecido especial, qual que é a função especial realizada por ele? O tecido sanguíneo, galera, ele tem como função especial o transporte de substâncias. O que o sangue transporta? Bom, o sangue transporta um monte de coisa. O sangue transporta sais, o sangue transporta vitaminas, o sangue transporta células de defesa, o sangue transporta gases como o oxigênio, como o gás carbônico, ele transporta resíduos celulares como a ureia, né? O sangue transporta anticorpos. Então, olha só, o sangue transporta calor, né? O sangue ele é um tecido especial e a função especial é transportar. Ele é um tecido de transporte, tá? Quando a gente fala, galera, do tecido sanguíneo, eu mostrei para vocês aí na última aula, ele é dividido em 2 partes. A gente divide o tecido sanguíneo no plasma. O plasma é a parte líquida do sangue, né? A gente tem aproximadamente entre 55% e 60% do sangue composto pelo plasma. Então, grande parte do seu sangue é esse líquido, é esse plasma que forma ele aí. E a outra parte do sangue são os chamados elementos figurados do sangue, produzidos pelo tecido conjuntivo hematopoético, né? Que a gente viu aí na última aula. Tá? Destaque para os glóbulos vermelhos, que sozinhos aqui, ó, compõem entre 40% e 45% do volume do nosso sangue, é o nosso principal elemento figurado, são os glóbulos vermelhos ou hemácias, que é a mesma coisa. Tá? Além dela, a gente tem os glóbulos brancos, então, glóbulos brancos aqui representados, ó, pelos leucócitos. Leucócito é a mesma coisa que glóbulo branco, tá? Então a gente tem basófilos, eosinófilos, monócitos, neutrófilos, linfócitos e as plaquetas, que são outro importante elemento figurado. Os glóbulos brancos, juntamente com as plaquetas, compõem aproximadamente 1% aí do volume do nosso sangue, tá? Galerinha, quando a gente fala do plasma, o que tem no plasma? Do que o plasma é composto? Vamos dar uma olhada melhor nesse plasma aí. Vamos dar uma analisada com calma nele. O plasma, galerinha, ele é líquido. Se ele é líquido, o principal componente dele é a água. Agora, além da água, ele tem uma série de outras moléculas aí dissolvidas, né, que vão ser transportadas pelo tecido sanguíneo, ó, como sais, glicose e outros carboidratos, tá? A glicose não é o único carboidrato transportado pelo tecido sanguíneo, é o principal, mas não é o único. Proteínas, e essas proteínas super especiais, a gente vai destacar aqui algumas proteínas para você, ó, como as albuminas, que são responsáveis pela viscosidade do sangue, né? Uma proteína super importante aí. A gente encontra na clara do ovo, né? A clara do ovo é rica em albumina, então é uma proteína muito falada por conta disso, tá? Além das albuminas, a gente encontra as imunoglobulinas ou populares anticorpos, né? Os anticorpos, proteínas de defesa, tá? Circulam pelo nosso tecido sanguíneo. A gente tem várias classes de imunoglobulinas, são as chamadas IGs, né? Tem a IgA, IgM, IgG, que a gente vai discutir mais daqui a algumas aulas, quando eu falar para vocês o sistema imunológico, tá? E a gente tem os fatores de coagulação, que a gente vai trabalhar nessa aula para você. Essa aula de hoje a gente vai falar das plaquetinhas daqui a pouquinho, tá? Quando eu falar das plaquetas, eu vou te mostrar vários desses fatores de coagulação.
beleza? Agora, além das proteínas, ureia, que é o nosso principal resíduo nitrogenado, também é transportado pelo sangue, vitaminas vão dissolvidas aí pelo sangue e aminoácidos, joia? Então, olha só, o plasma, ele é rico e diverso, tá? Ele tem como principal componente a água, mas não como único componente a água. Ele tem uma diversidade de moléculas ou de substâncias dissolvidas aí que o sangue transporta por todo o seu organismo. Legal? Agora, além do plasma, nós temos que lembrar que os glóbulos brancos, os nossos leucócitos, são responsáveis pela nossa imunidade, os glóbulos brancos são as nossas células de defesa, enquanto os glóbulos vermelhos fazem o transporte de gases, são células responsáveis aí por levar o oxigênio, por levar o gás carbônico, as partes responsáveis aí pela sua absorção e pela sua eliminação. Legal? Agora, faltou alguém nessa dança aí. Quem ficou de fora? Pô, tio Igor, você falou de plasma, você falou de glóbulo branco, você falou de glóbulo vermelho, mas cadê plaqueta? Ah, eu deixei plaqueta de fora de propósito, porque a gente vai falar especialmente para você nessa aula sobre esse elemento figurado, que é a plaqueta. Então, a partir de agora, nós vamos dar início ao estudo dos elementos figurados do sangue, começando nessa aula pelo estudo das plaquetas e do processo de coagulação sanguínea. Então, olha só, galera, quando a gente fala das plaquetas, um cuidado especial primeiro. Plaqueta pode ser chamada de trombócito, tá? Então, você pode falar plaqueta ou você pode falar trombócito. Como termina aqui com cito, a gente costuma achar que plaqueta é uma célula, né? Essa terminação cito vem de célula. Só que elas não são células. Este é o primeiro ponto importante que a gente tem que discutir com você a respeito de plaqueta. Plaqueta não é célula, tá? Tio Igor, o que plaquetas são? São fragmentos de células. São fragmentos citoplasmáticos de uma célula grandona chamada megacariócito. Ó, dá uma olhada na figurinha aí para você entender como é que funciona. Aqui a gente está vendo o megacariócito, que é uma célula gigantona. Olha o tamanho dessa célula, olha que monstro de célula que é o megacariócito. Tá? Aqui embaixo a gente tem um vaso sanguíneo. Repara que esse megacariócito, ele tem prolongamentos que entram no vaso, ó. Estão vendo? E esses prolongamentos vão soltando fragmentos, ó, vão soltando pedaços. Esses fragmentos ou pedaços do megacariócito é o que a gente chama de plaqueta. Então as plaquetas, galera, nada mais são do que fragmentos citoplasmáticos de uma célula gigante chamada megacariócito. Então toma cuidado, plaqueta não é célula. Plaqueta é fragmento de célula, é um fragmento desse megacariócito. Legal? Além disso, onde elas são produzidas? Onde esse megacariócito é produzido? Galera, as plaquetas têm origem na medula óssea vermelha, né? Lembra que os elementos figurados do sangue são produzidos na medula óssea vermelha ou pelo tecido conjuntivo hematopoético. As plaquetinhas vêm daquela linhagem mieloide de células que a gente encontra lá, né, na medula óssea, e o principal papel delas é realizar a coagulação sanguínea. Plaquetas são elementos figurados responsáveis pela coagulação. Atuam quando você tem o rompimento de um vaso com extravasamento de sangue, né, para impedir uma hemorragia. Esse é o grande papel das plaquetas. Um baixo número, galera, desse elemento figurado no seu corpo, ele pode propiciar a ocorrência de hemorragias. Quando você tem um baixo número de plaqueta, seu sangue não vai coagular legal e você fica suscetível a acidente hemorrágico. Tio Will, e se eu tiver um alto número de plaquetas? Se você tiver um alto número de plaquetas, aí você vai ficar com tendência a apresentar trombos e coágulos. O que são trombos e coágulos? São pontos de vasos sanguíneos onde o sangue não circula, onde vai haver ali uma interrupção do fluxo sanguíneo. Isso é prejudicial, que pode aumentar a pressão, gerar dor, queimação, romper aquele vaso, você ter um acidente vascular. Então não é legal nem você ter ela em excesso e nem você ter ela, em baixo número. Eu não trouxe aqui os valores de referência, que esses valores de referência não são cobrados em prova. Quando eles vêm em prova, o pessoal geralmente dá uma tabela, quais são os valores, aceitáveis de plaqueta no sangue,
porque ele também varia de acordo com a idade, de acordo com o sexo. Então eu não trouxe, porque quando vem isso em prova, o pessoal geralmente te fornece. Legal? Beleza? Agora, como que a plaqueta faz para coagular o nosso sangue? Galera, quando vai ocorrer o processo de coagulação sanguínea, ele não é feito em uma única etapa, tá? O processo de coagulação, ele envolve uma cascata de reações químicas que a gente chama de cascata de coagulação. Como que essa cascata de coagulação funciona? Primeiro, a gente tem que ter em mente que a plaqueta, para coagular o sangue, ela depende de proteínas que vêm do fígado. Fígado que é um órgão super especial do nosso corpício, tem uma série de funções, né? Uma dessas funções do fígado é produzir proteínas que atuam como fatores de coagulação. Lembra que a gente falou lá no início da nossa aula? Ah? Então, dois desses fatores de coagulação são produzidos pelo fígado, ficam circulando pela corrente sanguínea e quando você vai precisar, né, fazer um processo coagulatório, eles entram em ação. Tá? Então, vamos imaginar que a gente tem um vaso que tenha sido rompido. Esse vaso sendo rompido, para você coagular, você vai precisar trabalhar conjuntamente, ou precisar de um trabalho conjunto, né? Melhor dizendo, entre as plaquetas e entre o fígado. O fígado, galera, vai liberar, né, a protrombina, que é produzida aqui, ó, com o intermédio da vitamina K, que é um fator de coagulação, e vai liberar o fibrinogênio, que é outro fator de coagulação. Esses fatores vão ficar circulando na corrente sanguínea. Romper um vaso, assim que você romper esse vaso, vamos dar uma olhada aqui na figurinha, ó. Então o vaso foi rompido, as plaquetas vão começar a se juntar aqui na abertura, ó. Plaquetas estão representadas aqui por essas bolinhas cinzas, ó. A gente tá vendo aqui as plaquetas. Elas vão começar a se juntar aqui nessa região onde o vaso foi rompido. Hemácias também vão começar a sair por ali. Então a gente vai ter um bolinho de plaquetas e um bolinho de hemácias, tá? Esse bolinho de plaquetas que se forma ali ao redor da parede rompida vai começar a liberar uma substância chamada de tromboplastina, uma substância especial liberada pelas plaquetas. Essa substância, tá? Mediante aí a presença de cálcio, vai transformar a protrombina, que é um fator de coagulação inativo, que é uma proteína inativa, vai transformá-la em trombina. Essa trombina, galera, é uma proteína ativa, tá? Então a plaquetinha, liberando a tromboplastina que está aqui, vai transformar a protrombina em trombina, beleza? É como se essa tromboplastina ativasse a protrombina, transformando ela em trombina, beleza? Feito isso, galera, o que vai ocorrer? Ó, acompanha comigo aí. Feito isso, essa protrombina, juntamente com o cálcio, olha lá, ela vai atuar sobre o fibrinogênio, que já chegou aqui nessa região do vaso rompido, tá? Esses dois fatores, protrombina e fibrinogênio, ficam circulando pelo sangue. Então, quando forma-se aqui, né, o bolinho de plaquetas, o bolinho de hemácias, esses fatores já vão chegando até aqui. Então, essa trombina, juntamente com o cálcio, ela vai ativar o fibrinogênio, transformando o fibrinogênio em fibrina. Repara que essa fibrina, ela vai formando uma rede, olha só, ó. Você vai formar uma rede de fibrinas e essa rede de fibrinas, ela vai segurando as hemácias, segurando as plaquetas e formando o que a gente chama de coágulo. Ah, então quando você tem a formação dessa rede de fibrinas, você forma ali o coágulo que veda a saída de sangue, né, impedindo aí travando o processo hemorrágico. Legal? Óbvio, quero deixar bem claro para vocês que nós estamos trabalhando aqui a nível médio, né? Eu sou professor de biologia do ensino médio, então a gente está trabalhando aqui a nível médio. A nível superior, esse processo ele envolve uma complexidade muito maior que a gente não deve explorar aqui no ensino médio. O ensino médio pede que a gente tenha um entendimento do que eu acabei de passar para vocês. Tá legal? Tranquilo? Então é dessa forma aí que as plaquetas atuam na coagulação sanguínea e com isso, pessoal, a gente fecha essa primeira parte da nossa aula de tecido sanguíneo. Terminando aqui, já corre direto para a aula 10 para assistir aí, né, a nossa aula sobre hemácias, depois vai para a aula 11
para assistir a nossa aula sobre glóbulos brancos. Espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa aí o seu likezinho, se inscreve no canal. Meu Instagram tá aí embaixo, vai lá também para ficar por dentro de tudo que acontece aqui, tá legal? Um grande beijo para você e até a próxima aula. Te espero lá.